eu separei alguns trechos de um podcast com o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, e do Blay utilizando inteligência artificial. Nesses trechos, nós vamos ver ele falando sobre a QStar, que era um projeto até então secreto, porém vazou, a memória do ChatGPT, janela de contexto, GPT-4, uma opinião bem inesperada sobre o GPT-4 dele, e sobre o GPT-5, tão esperado e aguardado por todos nós. É importante você assistir até o final, porque tem uma linha de raciocínio quando ele chega para falar sobre o GPT-5, fechado? E depois desses trechos eu vou falar sobre uns vazamentos que tiveram de pessoas próximas da OpenAI sobre o GPT-5 também. Dá uma olhada aqui agora se você está inscrito, muita gente que assiste o canal não sabe que não está inscrito, então inscreva-se e clica nesse lindo gostei. Como eu sei que muita gente vai perguntar nos comentários, esse vídeo foi dublado utilizando a plataforma HeyGen. Tem algumas coisas estranhas que você vai perceber nessa dublagem, que é entonação, engolir palavras, ficar algumas coisas um pouco meio que parece que não tá muito certo. Pode ficar tranquilo que eu vou pausar e vou explicar para você quando não tiver tão claro assim. Quando se trata de duas ou mais pessoas conversando, a inteligência artificial nesse momento ainda não consegue fazer um trabalho com maestria na hora de dublar, então fica com isso em mente. E essa é uma coisa que é uma característica minha aqui no canal, que é eu faço o possível para tornar os vídeos multidisciplinares, vamos chamar assim, onde você vai ver esse podcast, então eu tô te passando uma informação direta, mas também eu vou explicando sobre algumas coisas, por exemplo, sobre a dublagem, sobre a tecnologia, o porquê que tal coisa está acontecendo, para tornar o conteúdo do vídeo mais rico possível para você, se tratando da inteligência artificial, beleza? Inclusive no IA Revolution já tem uma aula dedicada para explicar como que você utiliza HeyGen, que é essa plataforma, para criar o seu clone de inteligência artificial, que é o seu avatar igualzinho você, como fazer isso da melhor maneira possível. E mais para frente terão novas aulas onde eu vou explicar mais coisas, como por exemplo a dublagem, clone de voz e muito mais. O link para você fazer parte do IA Revolution e se juntar à nossa comunidade está aqui abaixo na descrição. A primeira coisa que ele vai perguntar aqui é sobre a QStar. Tá meio enrolado, mas é sobre isso que ele vai falar. Fale sobre o que estar. Não estamos prontos para discutir isso, mas há algo para conversar. Muito misterioso, Sam. Então a primeira coisa que ele fala já é, olha, a gente não tá pronto para falar sobre isso. A QStar foi um projeto vazado de um documento de alguns pesquisadores da OpenAI alertando sobre algumas coisas, alguns achados que eles tiveram para alertar de alguns possíveis perigos a partir desses achados. Os detalhes desses achados não foi claro, não tem lá nesse documento. E ele vai começar a falar que eles trabalham com diversos tipos de pesquisa. Vamos lá. A gente trabalha com diversos tipos de pesquisa. Há algum tempo, temos afirmado que acreditamos que um raciocínio aprimorado nesses sistemas é uma direção relevante para seguir. Não sabemos o segredo. Somos curiosos. Ele vai falar daqui para frente muito essa questão. O que ele respondeu ali? Que eles fazem muitas pesquisas para melhorar o raciocínio do modelo. Então ele basicamente só falou isso. Olha, a gente quer sempre, faz muitas pesquisas, e uma delas seria a QStar, para melhorar o raciocínio da inteligência artificial. O Lex Fridman, que é o podcast dele, vai perguntar para o Sam Altman sobre janela de contexto. Funciona a janela de contexto, de ir de 8K para 128K tokens. A maioria não precisa ir até 128 vezes. Se sonharmos com um futuro distante, teremos um contexto de bilhões. Colocar todas as informações, toda a história, vai te conhecer mais. E será ótimo. Deu ao ChatGPT capacidade. O que ele falou aqui? O Sam Altman já está olhando para frente, para o futuro, que por mais que as pessoas nesse momento não estejam precisando de 128 mil tokens de memória, a maior parte das pessoas, para fazer as coisas do dia a dia, utilizando o ChatGPT, ele já pensa que futuramente vão ter bilhões, ele até citou mais para frente trilhões de tokens, onde vai ser possível a gente colocar tudo que a gente quer ali, nossas conversas, os nossos e-mails, as nossas mensagens, e mais para frente, inclusive, ele vai falar sobre essa coisa da privacidade. Agora ele vai falar aqui sobre a capacidade de memória, que é aquela função de memória. A OpenAI falou que estava sendo liberado aos poucos e pouquíssimas pessoas receberam. Eu tive a sorte de receber, já fiz um vídeo aqui no canal, mas por enquanto não está disponível para todos. E o que ele vai falar aqui nesse momento é justamente sobre essa capacidade de memórias. Estamos bem no início de nossas explorações aqui, mas acho que o que as pessoas querem, ou pelo menos o que eu quero para mim, é um modelo que me conheça e se torne mais útil com o tempo. Uma exploração inicial. Há muito a fazer, mas é o caminho que queremos seguir. Você gostaria de usar um modelo e ao longo da sua vida, ou usar um sistema? Haverá muitos modelos e ele melhora cada vez mais. Esse problema é difícil demais, mas... Então ele está contextualizando aquilo que eu acabei de falar. Ele pensa que o ChatGPT
e a IA daqui para frente, os chatbots especificamente, né? Você vai colocando ali mais e mais informações que por enquanto ainda é só uma pequena memória que ele vai lembrando de acordo com as conversas que você faz, que é essa função que eu acabei de falar para você que foi liberada para poucas pessoas. Diferente disso, ele pensa que com essa janela de contexto maior, o que eles querem fazer é dar essa capacidade para a gente sincronizar cada vez mais tudo que a gente queira lá dentro, onde a quantidade de tokens futuramente, com a evolução da computação, poder de processamento, isso não vai ser um problema. Agora é mais lembrar de curiosidades e preferências. Você quer o GPT lembrar das coisas ruins de novembro? Não é apenas O que ele falou aqui que ficou bem estranho, devido a essas limitações da inteligência artificial para a dublagem, onde tem 2 ou mais pessoas conversando, o que ele falou aqui na conversa original é, olha, tem certas coisas que eu não quero que o ChatGPT me lembre, né? Que eu conversei com ele, ou então que onde eu coloquei algum contexto ali, tinha essas conversas, e eu não quero que ele lembre disso. E aí o Som Ótimo vai responder o que ele pensa sobre isso. As coisas ruins de novembro. Não é apenas que eu queira que ele lembre disso. Eu quero que isso integre as lições disso e me lembre no futuro do que fazer de forma diferente ou do que ficar atento. Todos ganhamos com a experiência ao longo da vida em graus distintos. Gostaria que meu agente de inteligência artificial também aprendesse com essa experiência. Se a gente voltar e imaginar trilhões de comprimento de contexto, colocando todas as conversas que já tive na minha vida, todas as minhas mensagens de e-mail de entrada, todas as minhas entradas e saídas no contexto sempre que eu fizer uma pergunta, isso seria bem legal, eu acho. Sim, Então, sobre o que o Alex Friedman colocou, ele falou o seguinte, olha, eu gostaria que o ChatGPT, sabendo das coisas erradas, das coisas ruins que aconteceram na minha vida, que ele tivesse essa capacidade de memória e ele pudesse me alertar, me dar conselhos baseado no que aconteceu, assim como os humanos. A gente pensa sobre o que nós fizemos no passado de errado e aí a gente faz o possível para não cometer esses erros, né? Esse seria o ideal, apesar que nem sempre a gente consegue fazer isso. Então, ter uma ajuda de uma inteligência artificial para nos auxiliar, nos lembrando sobre os erros passados, seria excelente e essa é uma da visão dele junto com a OpenAI. acho que seria muito legal. Às vezes, as pessoas ouvirão isso e ficarão preocupadas com a privacidade. O que você acha? Antes dele começar a falar da privacidade, perceba que as limitações que ainda temos quando se trata de dublagem, utilizando a plataforma HeyGen, que no momento é a melhor que está disponível, baseados nos testes que eu já fiz com outras plataformas em relação ao lip sync, que é a sincronização dos lábios. Quando se trata de um vídeo seu, isso eu explico em passo a passo lá no IA Revolution que eu falei, você tem uma opção de fazer um fine tune para ter um lip sync melhor. Agora, nesses de dublagem ainda não é possível fazer. Beleza? Então, por isso que às vezes ainda vai ficar um pouco estranho na dublagem. Quando você pega um outro vídeo, que nesse caso foi desse podcast. E uma outra limitação atual das dublagens é que às vezes vai ter uns gestos que está fora, justamente por causa do timing das palavras das línguas que você está dublando. Então, às vezes, o próprio HeyGen faz uns cortes e eu refinei isso depois também na edição. O que você acha desse aspecto? A resposta certa é a escolha do usuário. Viu? A coisa que ele fez aqui, O que você ó. acha desse aspecto? A resposta certa é a escolha do usuário. Quero remover do registro do agente de inteligência artificial. Se não quiser que ele lembre de nada, também quero isso. Podemos ter opiniões diferentes sobre privacidade e utilidade para nossa inteligência artificial. Resposta tipo escolha fácil. Então, a resposta sobre e se o usuário não quiser que o ChatGPT lembre de alguma coisa? Aí ele falou, bom, é só o usuário falar que não quer que lembre daquilo ou o próprio usuário remover de forma manual. Então, pode tanto falar, que é uma coisa que já é possível fazer na função memória, eu posso falar que eu não quero que ele lembre daquilo ou que eu quero que ele apague determinada informação, ou então ele pode ir lá depois ele mesmo excluir. Então ele falou, resposta fácil para essa pergunta. O usuário pode escolher o que ele quer ou não que seja lembrado. Eu te perguntar sobre o GPT-4. Tem muitas perguntas. Olhando para trás, será esse momento histórico crucial com 3.5 e 4 com ChatGPT? Talvez o 5 seja um momento crucial. Difícil dizer olhando para frente. É o chato do futuro. É difícil prever. Mas para mim, olhando para trás, o GPT-4 é impressionante, tipo historicamente. Quais as incríveis capacidades do GPT-4 e do GPT-4
Qual o turbo que mais te impressionaram? Acho que é meio ruim. Cara, ele realmente falou isso. Falou assim, kinda sucks. É tipo, acho que meio que uma droga. Falando do GPT-4, cara. Então, é interessante pensar nisso porque, pra ele estar falando isso sobre o GPT-4 agora, é porque ele, junto com a OpenAI, eles já estão vivenciando tecnologias muito mais avançadas. O GPT-5, a Q-Star, seja lá o que fosse, isso é uma AGI ou não. Então, pra ele virar e falar do GPT-4 com esse desdém, é porque eles já estão vivenciando uma tecnologia muito melhor e ele vai agora falar um pouco mais porque que ele acha isso e deixar mais claro, né, que não é bem assim também. Vai tentar meio que agora dar uma disfarçada sobre o que ele falou. Vamos lá. Típico humano, acostumado com algo incrível. Não, eu acho que é uma coisa incrível. Mas em relação a onde precisamos chegar e onde eu acredito que chegaremos, sabe? Na época do GPT-3, as pessoas ficaram tipo, nossa, isso é incrível, maravilha da tecnologia. Agora temos o GPT-4, olha, GPT-3 é péssimo. Eu espero que a diferença entre 5 e 4 seja a mesma que entre 4 e 3. Isso é muito interessante. O que ele tá falando é que espera que a diferença entre o 5 e o 4 seja a mesma diferença que a gente nota da versão 3 para a versão 4. Esse tipo de melhoria que nós podemos esperar. Eu acho que é nosso trabalho viver alguns anos no futuro e lembrar que as ferramentas que temos agora vão para... Tá vendo? Eu acho que o nosso trabalho é viver alguns anos no futuro. Então, não só de abstração da cabeça, mas a tecnologia que eles já têm. Né? É óbvio que ele vai no podcast e ele não vai falar as coisas. Ele não vai falar, de fato, tudo que eles têm. Como foi a pergunta da Q-Star. Ele falou, não estamos prontos para falar sobre isso. Então, nas entrelinhas, você consegue percebendo mais ou menos o que ele tá querendo dizer. ser meio ruins olhando para trás nelas. Sabe, uma coisa que tenho usado mais recentemente é meio que um parceiro de brainstorming. Isso aqui que ele vai responder agora, o Alex Friedman perguntou para ele, mesmo você falando que o GPT-4, olhando para ele agora, parece ser uma droga, o que você acha de mais incrível no GPT-4 agora, nesse momento? Aí ele vai responder isso aqui, que veio com uma maneira incrível ser um parceiro de brainstorm, que é gerar ideias. Coisa que tenho usado mais recentemente é meio que um parceiro de brainstorming. Tem um brilho incrível ali dentro. Não acho que entende quando as pessoas falam sobre o que ele faz. Tipo, me ajuda a programar de forma mais produtiva, me ajuda a escrever mais rápido, me ajuda a traduzir de uma língua para outra. Todas essas coisas incríveis, mas tem algo sobre ter um parceiro de brainstorming. Preciso achar um nome. Abordar problema de forma diferente. Uma das outras coisas que você pode ver como um vislumbre muito pequeno é quando eu posso ajudar em tarefas de longo prazo, dividindo-as em etapas, executando algumas, pesquisando na internet, escrevendo código, juntando tudo isso. Quando funciona, é como mágica. Não quero menosprezar a conquista do GPT-4, apesar de ser raro. Então, uma outra coisa, além de ser um parceiro de brainstorm, que ele gosta muito sobre o GPT-4, é quando ele pede diversas tarefas para o GPT-4 e quando funciona, isso parece como mágica. Ele gosta bastante, ele falando que, apesar de não querer menosprezar o GPT-4, isso às vezes é raro, não acontece sempre de sair tudo perfeito. Não exagero. Em breve, olharemos para o GPT-4 como olhamos para o GPT-3 agora, nessa curva exponencial em que estamos. Quando o GPT-5 será relançado? Não sei. É honesto. Resposta: Então já perguntou quando que o GPT-5 vai ser lançado. Eles não estão divulgando a data precisa, correta ainda, mas teve alguns vazamentos que é uma data de quando a gente pode esperar. Eu vou falar logo depois desse vídeo. sincera. Vamos lançar várias coisas diferentes em breve. Acredito que eles serão ótimos. Antes de falar sobre um modelo como o GPT-5, precisamos considerar suas qualidades e se ele é Olha o bugzão aqui, ó. Enquanto o Sam Altman falando, olha o lábio do Alex Friedman mexendo. Antes de falar sobre um modelo como o GPT-5, precisamos considerar suas qualidades e se ele atende às Ele tá mexendo como se fosse ele falando, entende? Olha só o que aqui ele vai falar agora. expectativas de um GPT-5. Eu sei que temos outras coisas para lançar primeiro. Você me deixa O nervoso. que ele acabou de falar foi bem importante, que é o seguinte: qual que está sendo a estratégia da OpenAI nesse momento? Parar com o que eles estavam fazendo antes, no início, que foi 2023, onde eles lançaram várias coisas e isso deixou a gente mal acostumado. Para você ter ideia, o que era esperado, de acordo com o que a própria OpenAI estava falando, é que final do ano passado, final do ano de 2023, em dezembro, a gente já teria um GPT-5, entende? Então, tava muita coisa acontecendo de forma muito rápida. Dá para perceber que eles mudaram a estratégia deles, que é pisar no freio e liberando poucas coisas ao longo do tempo
para meio que ir acostumando as pessoas de como que um chat GPT da vida funciona, quais são as funções desse chat GPT. E o que ele falou é o seguinte, olha, nós precisamos liberar antes do GPT-5 algumas funções, como por exemplo a edição do DALL-E, que eu fiz um vídeo, o penúltimo vídeo, eu acredito, eu fiz aqui no canal. Então são essas pequenas adições que eles vão fazendo para que a gente vá se acostumando como que é agora o novo ChatGPT, com essas novas funções, para que as pessoas no geral se estabeleçam em como que aquela tecnologia funciona, para que depois, quando for lançar um GPT-5, por exemplo, esse salto não seja muito grande, seja algo na qual as pessoas já estavam meio que esperando, entendeu? Agora, essa é uma estratégia deles, que nós queríamos, pelo menos nós entusiastas, acredito que você que assiste aqui o canal, é que desse logo esse salto. Eles estão falando da população mundial, né? Então, do mundo todo que usa a inteligência artificial, até um certo ponto, nessa perspectiva faz muito sentido. Bozo e animado. Quais são os maiores desafios e gargalos a serem superados para o que quer que seja chamado, mas vamos chamá-lo de GPT-5? Do lado do computador? No lado técnico? Qual é a ideia? É um computador maior? É um segredo novo? Tem mais algo? Tudo isso. Desculpa por me alongar, mesmo que você não possa dizer os detalhes, mas em quais aspectos do salto do GPT-4 para o GPT-5 você está animado? Empolgado em ficar mais inteligente. E sei que pode parecer uma resposta simples, mas acredito que o especial é que não é como se melhorasse em uma área e piorasse em outras. Melhora em todos os aspectos. Agora acabou os trechos do podcast que eu separei aqui para você. E essa coisa que ele falou sobre o que ele está muito animado é que o GPT-5 vai ser mais inteligente do que o GPT-4. Ele já falou isso em várias entrevistas que ele deu, vários momentos onde ele falou sobre o GPT-5, onde as pessoas perguntam o que esperar do GPT-5. Ele sempre repete a mesma coisa. Pode parecer simples, mas o que me anima sobre o GPT-5 é que ele vai ser muito melhor do que o GPT-4 em relação a ser mais inteligente. Então, é como se a gente olhasse, pelo que ele está falando, para o GPT-3 e olhando para o GPT-4 agora e pensar, pô, o GPT-4 é muito mais inteligente do que o 3. Na prática, o que isso seria, aí é só aguardando para a gente ver como que vai ser esse lançamento. Agora, por último, vou te mostrar algumas informações vazadas sobre o GPT-5. Bom, teve um vazamento que saiu originalmente na Business Insider, onde duas pessoas que são próximas à OpenAI, então provavelmente são fontes de dentro da OpenAI ou fontes muito próximas. Esse Business Insider é uma fonte, é um site mais confiável para ter esse tipo de informação, de vazamento. E eles falaram o seguinte, olha, deve ser lançado dentro de meses. Então ficou vago. Agora, outras duas fontes anônimas falaram que pode ser lançado durante o verão. Eu fiz uma pesquisa, o verão lá nos Estados Unidos começa no dia 21 de junho. Então podemos esperar ali mais ou menos junho, quem sabe julho no máximo, para o lançamento do GPT-5. Por enquanto, é especulação. Tomara que seja no máximo em junho. É o que todos nós estamos querendo. E outras coisas interessantes, que já existe uma versão de demonstração do GPT-5 que está sendo disponibilizado para alguns dos clientes do Enterprise, que é aquele que você precisa entrar em contato com a OpenAI, falar qual o tamanho da sua empresa, suas necessidades, que vai ser mais específico para empresas maiores, no plano Enterprise. Então já estão escolhendo alguns desses clientes para dar uma demonstração do GPT-5 para que eles deem um feedback sobre melhorias do modelo. E uma dessas pessoas que experimentaram o GPT-5 falando, é muito bom, materialmente melhor. Esse materialmente melhor ficou estranho em português, mas é um termo que eles usam lá, que significa que está muito bom comparado ao 3. Outra coisa muito interessante é isso aqui, ó. Uma possível função é um agente de IA que pode executar tarefas independentemente da assistência humana. Durante aquele podcast, o original, que ele é bem grande, ele tá com acho que 2 horas, quase 1 hora e pouca lá, ele fala sobre, vai falando, eu quero que os agentes, então a maneira como ele está falando dá a entender que eles estão implementando essa palavra que ficou no imaginário popular de todos nós, os entusiastas da inteligência artificial, pessoas que pesquisam um pouco mais, que são os agentes de inteligência artificial. Por enquanto, eu sequer gosto muito de tocar nesse assunto, não gosto de trazer conteúdo sobre isso, porque nós estamos, nesse momento, numa fase pré-histórica do
dos agentes de IA, porque você ainda precisa saber pelo menos um básico de programação, de Python. As interfaces ainda não são amigáveis. Você precisa ser meio que um programador ou alguém que pesquisa muito sobre isso. Então, nós estamos nessa fase pré-histórica e que logo tudo isso está prestes a mudar. Tem algumas pessoas que falam sobre isso, é mais como uma diferenciação do campo delas, elas querem se diferenciar falando sobre um assunto específico dentro da inteligência artificial. Não tem nenhum problema com isso, tem espaço para todos. A minha visão é que isso não é acessível para todo mundo ainda e de maneira prática, de fato, para dar resultados, nós vamos começar de verdade a ver de fato quando essas empresas, OpenAI, vamos colocar aí a Google, Anthropic, a própria Crew.ai, terem interfaces mais amigáveis e também dentro de um plano onde você não vai precisar gastar com valores da API. Então, tem muita coisa que ainda vai acontecer para que os agentes de inteligência artificial, de fato, sejam mais úteis e mais fáceis para as pessoas utilizarem. E quem sabe nós vamos ver, então, dentro do GPT-5, uma função onde tem um agente de IA, que eles provavelmente vão chamar assim, onde nós vamos pedir uma coisa e sem assistência ele vai fazer essa pesquisa na internet, vai buscar por uma solução, se ele não souber, ele mesmo vai pesquisar, ele mesmo vai encontrar uma maneira de resolver aquilo. Então, vamos ver, quem sabe, se for isso mesmo, vai ser maravilhoso. Para você que chegou até esse momento no vídeo, nós temos sempre um combinado. Eu escolho um item, uma palavra aleatória para você colocar dentro do seu comentário. E assim é um combinado entre eu e você, que você chegou até o final. Hoje, a palavra será... Eu pensei em microfone, mas vai ser voz. Coloque dentro do seu comentário, por exemplo, o ChatGPT vai dar mais voz para que a gente consiga criar novas coisas. Sei lá, entendeu? Você pensa aí no seu comentário ou alguma coisa que você já iria escrever aqui sobre o vídeo de hoje e coloca aí a palavra voz. O link para você fazer parte do IA Revolution está aqui abaixo na descrição e nos comentários. Muito obrigado por você ter assistido até o momento e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, tamo junto.